Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Segunda-feira que a gente tem uma grade reduzida, a gente vem no final de semana muito bom. Hoje, domingão, a gente conseguiu aí brocar as 4 bets que a gente trouxe aí para vocês. Além das bets que a gente foi buscar no ao vivo, foi um domingão muito bom. E a gente espera que a gente comece a semana aí com muitos wins também, beleza? Segunda-feira, dia com poucos jogos, mas a gente tem alguns jogos interessantes. E a gente vai trazer para vocês essa bet aqui, ó, com odd 1,76. Não vai dar pra gente buscar uma bet mais próxima de 2, porque a gente realmente tem poucos jogos. Mas a gente vai tentar aí trazer esse win com a odd de 1,76 na maciota, beleza? Eu vou chamar a tela cheia, vou passar para vocês os 5 jogos que eu separei e no final a gente volta aqui para passar essa bet aí para vocês. Agora vamos lá. A gente vai começar um jogo às 14 horas na Superliga da Turquia entre o Fenerbahçe e o Sivasspor. Na verdade é o Sivasspor contra o Fenerbahçe, o Sivasspor jogando em casa, onde a gente vai ser direto aqui, a gente vai trabalhar a favor do Fenerbahçe. O Fenerbahçe está brigando aí com o Galatasaray. Galatasaray venceu, estava numa das nossas bets, vitória do Galatasaray, mais de um gol na partida. Galatasaray venceu e aí o Fenerbahçe ele não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, tá? O Fenerbahçe está com 85, o Galatasaray tem 90, aqui tá faltando colocar os pontos da vitória de hoje. Então o Galatasaray tem que vencer. O adversário é o 9º colocado, tem 44 pontos. É um time que em 32 jogos ganhou 11, empatou 11 e perdeu 10, tá? E aqui a gente vai ser bem direto, é a vitória do Galatasaray. Não vou buscar gols, porque se a gente olhar aqui, ó, o adversário sofreu apenas 3 gols nos últimos jogos, tá? E marcou 7. O Galatasaray tem um bom ataque, tem um indicador, esse indicador muito bom de média de custo de gol, 5.13. Marcou 12 gols aí jogando nos últimos 5 jogos fora de casa e tem uma média de 2.4 e um coeficiente de variação baixo, tá? Porém ele também sofreu 6 gols, ó, com uma média de 1.2, mas mesmo assim, diante da necessidade do Fenerbahçe de vencer, já que ele tá brigando ainda com o Galatasaray, a gente vai trabalhar aqui na vitória do Fenerbahçe, tá? É uma odd de 1,40, dá pra gente colocar no bilhete de boa. Às 16h15 a gente tem em Portugal o jogo da Farense contra o Benfica. Aqui o Benfica está com a odd de favorito, realmente ele vem atrás aí do Sport, que venceu hoje, estava também numa das nossas bets junto com o jogo do Galatasaray, né, que é a vitória do Sport em mais de um gol na partida. O Sport venceu, tá aí assumindo cada vez mais aí a liderança e se distanciando, então o Benfica precisa vencer, tá? A gente também vai trabalhar a favor do Benfica, porém o Benfica ele vem com poucos gols. Nos últimos 5 jogos ele marcou apenas 3 gols, ele tem um indicador bem baixo de média de custo de gol, então ele vem vacilando. Aqui a gente tem um peso da camisa e tem a necessidade de vitória. A gente vai indicar a vitória do Benfica, porém no pré-live eu não entraria com essa odd aqui e eu vou acompanhar esse jogo no ao vivo. E se o Benfica estiver jogando aí melhor, se o Benfica estiver pressionando, se tiver com finalizações, se estiver em cima, a gente vai tentar pegar essa odd pelo menos acima de 1,60 para valer a pena aí correr esse risco, beleza? Porém o indicativo é a vitória do Benfica. Às 16 horas na Championship a gente tem um jogo entre o Middlesbrough e o Leeds United. Aqui o Leeds tem odd de favorito, precisa vencer porque tá brigando para se classificar aqui entre os 2 primeiros, classificar direto, né, para Premier. Porém, esses times aqui eles estão realmente deixando a desejar. O Southampton ele perdeu o último jogo, então eles ganham, depois perdem quando precisam ganhar, Então eu não tenho muita confiança mais para trabalhar com o mercado de resultados. Porém, eu vou trabalhar com gols, tá? O Middlesbrough é o 9º colocado. Ele com 63 pontos ele ainda pode brigar para ficar entre os 6 primeiros aqui, né? Já que o terceiro ao 6º vai participar do playoff. Então ele ainda tem condições de figurar aqui entre os 6 primeiros. E eu acredito aqui que ele vai dificultar a vida do Leeds e vai marcar gols, tá? Ó, o Leeds jogando fora de casa, ele tem 21 jogos, ganhou 10, empatou 4, perdeu 7, mas ele marcou 32 gols e sofreu 20. E o Middlesbrough jogando em casa, vamos lá, 21 jogos ele ganhou 9, empatou 4, perdeu 8. E 21 jogos ele marcou 24, sofreu 21. Então tem dados interessantes para gols. E a gente confirma isso puxando a race, ó.
Os últimos 5 jogos do Middlesbrough em casa, ó, tivemos 2 gols aqui, 2 gols aqui. Esse jogo foi um 0x0, um jogo atípico. Aqui 2x0 e aqui 2x0 a gente teve. Então o over 1,5 batendo em 4 dos últimos 5. Já o Leeds jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos a gente teve, ó, bateu aqui over 1,5, bateu aqui, bateu, e o último jogo 2x1 bateu. Ou seja, bateu nos últimos 5 jogos do Leeds. E como ele já tem uma odd de 1,26 para o over 1,5, eu acho que a forma mais tranquila da gente trabalhar é colocando esse over 1,5 no bilhete. Às 14 horas, a gente tem na Suécia o jogo entre o Elfsborg e o Kalmar. O Elfsborg trouxe vários wins pra gente na temporada passada, porém começou o campeonato não tão bom. Em 3 jogos, ó, ele ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 3, sofreu 5. Porém, o adversário não tá aparecendo para vocês. O Kalmar é o lanterna, é o 16º. Em 3 jogos ele perdeu os 3. Marcou 2 e sofreu 6. Então a gente vai trabalhar nessa fragilidade aí do adversário. E a gente vai indicar a vitória do Elfsborg. Porém, como é um campeonato que está se iniciando, é bom ter cautela e, se possível, acompanhar no ao vivo. Beleza? Mas o indicativo que a gente traz aqui é o indicativo do mercado de vitória do Elfsborg. E o último jogo é um jogo entre Milan e a Inter de Milão. Inter de Milão que é quase campeão. E o Milan é o segundo colocado. Tá? E o que a gente traz interessante é que a Inter de Milão, jogando fora, ele não perdeu nenhum jogo. Na verdade, só perdeu um jogo na competição, em toda a competição. Ele ganhou 13, empatou 2. Ele tem 36 gols marcados e 7 gols sofridos. Enquanto que o Milan, jogando em casa, de 15 jogos, ele ganhou 11, empatou 2, perdeu 2, marcou 26 e sofreu 8. Tá? Então aqui a gente acredita que seja um jogo difícil, um jogo truncado. Apesar de a gente ter indicadores altos para gols, a gente ter a quantidade de gols marcados e sofridas, um indicador médio custo-gol muito bom para Inter de Milão. Inter de Milão marcou 12 gols. Aqui a gente tem um pequeno favoritismo. A Inter de Milão é um time bem mais forte. E a gente vai trabalhar aí com dupla chance para a Inter de Milão, tá? Já que a gente tem essa odd aí de 2,30. Beleza? Então, esse aqui foram os jogos que eu trouxe para vocês. Agora vamos lá para a nossa bet do dia. Bom, a nossa duplinha do dia é a duplinha que a gente vai trabalhar com o jogo do Fenerbahçe para vencer com a odd de 1,44 e mais de um gol aí no jogo do Middlesbrough e o Leeds a 1,22. Isso aqui a gente traz uma odd de 1,76 e a gente vai trabalhar com o meio stake, tá? R$50, porque a gente vai tentar buscar as melhores cotações aí no ao vivo. Bom, aposta feita, é isso aí, tamo junto no green, no red. Boa semana aí para vocês, beleza?